Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui que vos fala é o evangelista e missionário Eujácio Reginaldo. Trabalho em Lagoa Clara, município de Baianópolis, estado da Bahia. Pela graça, misericórdia e bondade de Deus, chegamos à lição de número 9, com data de 30 de agosto de 2020, que tem como tema: como vencer as oposições à obra de Deus. Este tema está ligado ao tema central do trimestre, que é princípio divino em tempos de crise. Texto áureo. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Verdade prática. Quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. A nossa lição, ela tem um objetivo específico, que é destacar as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer as oposições à realização da obra de Deus. Ela também tem 3 objetivos específicos. Primeiro, ressaltar o que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus. Segundo, identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente. E terceiro objetivo específico é identificar quais as armas espirituais Neemias usou a fim de vencer as oposições à obra de Deus. Da nossa introdução, nós podemos tirar o seguinte argumento. Nós vemos que Neemias, ele recebeu autorização do monarca persa para retornar a Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. Neemias também recebeu cartas da mão do rei para receber provisões, recursos para realizar tal obra. Neemias, ele era o homem certo, fazendo a obra certa. Neemias estava no centro da vontade de Deus. No entanto, o fato de Neemias estar no centro da vontade de Deus não impediu que ele sofresse oposição. Nesta lição, veremos os tipos de ataque que Neemias enfrentou ao realizar a obra de Deus e quais foram os meios, as armas que Neemias utilizou para vencer tais ataques. Nós veremos que na nossa caminhada cristã, nós sofremos ataques, objeções, oposições. Vamos entender e compreender quais são as armas que a Bíblia disponibiliza para vencermos tais oposições. Esta aula, ela promete grandes princípios para o nosso crescimento e para a nossa permanência como cristão. Tópico 1.1. Qual a procedência destes ataques? A Bíblia revela a verdadeira força por trás destes ataques. Todos os cristãos, independentemente da cor, raça, sexo, têm inimigos, a saber, 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Segundo, a carne, ou seja, a natureza humana, é inimiga do cristão. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E terceiro é o diabo, de que trata a presente lição. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão,
buscando a quem possa tragar, ao qual resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em todos os irmãos no mundo. Todas as vezes que alguém se levanta para tentar impedir a sua caminhada com Cristo, todas as vezes que alguém se levanta para querer impedir que você faça algo para Deus, todas as vezes que você recebe uma crítica destrutiva, porque existe a crítica construtiva. A crítica construtiva é aquela que a pessoa chega para o indivíduo e diz: meu irmão, por que você não faz dessa forma? Eu acho que será melhor, eu posso te ajudar a fazer assim. Essa é a crítica construtiva. Mas existe a crítica destrutiva, é aquela que se difama, é aquela que não tem nem uma intenção de se ajudar a pessoa. Todas as vezes que isso acontece, essas pessoas estão simplesmente sendo influenciadas pelo próprio Satanás. Ali está a pessoa se opondo à obra de Deus, mas o que motiva essas pessoas se oporem é os demônios. Então, a Bíblia revela a origem dos ataques à obra de Deus, que é o inimigo. Ponto 2. Qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? Efésios 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Observa que a Bíblia não manda desistir, recuar, desanimar, mas ela diz: ficai firmes. Ponto 3. Nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. Conforme 1 João, capítulo 5, versículo 5, uma das armas mais eficazes para vencermos os ataques do inimigo é a nossa fé. Podemos compreender que existe alguns tipos de fé. Existe a fé comum, eu posso dizer assim, é a fé que todas as pessoas afirmam ter, exceto algumas. Se você perguntar para as pessoas que não obedecem à palavra de Deus, se elas creem em Deus, se elas têm fé em Deus, elas vão dizer que têm fé em Deus, fé comum. Existe a fé para salvação. A fé para salvação é aquela fé que o indivíduo deixa o pecado, deixa os prazeres pecaminosos dessa vida e segue a Cristo. Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, fé para a salvação, e for batizado será salvo. Também lá em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Fé para a salvação. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em Romanos, capítulo de número 10, versículo 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então existe a fé para a salvação. E o terceiro tipo de fé que eu posso aqui destacar é a fé como dom, conforme está registrado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Portanto, quando nós enfrentarmos objeções, oposições, precisamos ficar firme, crendo, acreditando naquele em quem temos crido, que Ele é poderoso para nos sustentar em sua presença. Tópico 2. O inimigo procura atingir a nossa fé. O inimigo ataca com a arma do desprezo. Neemias, capítulo 4, versículo 2.
Eles diziam: o que fazem estes fracos judeus? Com essas palavras, eles queriam colocar na mente dos judeus que eles não eram capazes de realizar tal obra. Armas do desprezo. Ponto 2. O inimigo ataca com a arma do escárnio. O escárnio tem sido uma das armas usadas pelo inimigo ao longo dos tempos contra os servos de Deus. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 36, está escrito: uns sofreram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. O próprio Jesus, ele enfrentou tal obstáculo. Este tipo de afronta faz parte da cruz de Cristo. No entanto, quando passarmos por isso, devemos nos manter firmes, cumprindo a obra que o Senhor Deus colocou em nossos corações para fazermos. Ponto 3. O inimigo chama a nossa atenção para a imensidão da tarefa. Neemias 4:2. Vivificarão dos montes de pó as pedras que foram queimadas, ou seja, querendo que os judeus viessem a acreditar que eles não tinham capacidade de realizar aquela obra a qual eles estavam realizando. Semelhantemente, muitos de nós, ao nos rendermos a Cristo, logo o inimigo vem dizendo que nós não vamos permanecer um mês, ou esse não vai chegar até o final do ano na presença de Deus. Muitos, ao assumir departamentos, ao dar início a fazer algo para Deus, logo o inimigo se levanta para dizer que ele não vai dar conta, que ele não vai conseguir. No entanto, devemos ter em mente que aquele que nos chamou é poderoso para nos sustentar e nos dar graça para fazermos aquilo que o Senhor nos ordenou que fizéssemos. Ponto 4. O inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. Ponto 5. O inimigo usa como arma a astúcia. E ponto 6. O inimigo usa como arma as ameaças. Tópico 3.1. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Agora iremos analisar quais foram os métodos. O que foi que Neemias fez para vencer as objeções, para vencer os obstáculos que se levantou no exercício do trabalho em que ele estava fazendo para o Senhor. Em primeiro lugar, nós observamos que Neemias, ele tinha certeza absoluta de que foi Deus que o vocacionou para aquela obra. E ele tinha convicção de que o mesmo Deus era poderoso para sustentar diante das adversidades. Nós, durante a nossa caminhada cristã, durante o exercício do trabalho em que fazemos para o Senhor, sofremos muitas oposições, muitas objeções. No entanto, devemos nos manter firmes, crendo, confiando no Senhor Jesus, que Ele é poderoso para nos ajudar a permanecer até o fim. Ponto 2. Os judeus venceram pela oração.
Neemias, ele era um homem de oração. Este foi um dos segredos da vitória de Neemias, a perseverança dele em orar ao Senhor Deus. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. O mesmo Deus que nos manda orar é o mesmo Deus que promete responder às nossas orações. Se quisermos termos vitórias sobre os inimigos que se levantam, precisamos ser homens de oração. Tópico 3.3. Devemos também orar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo disse: orai sem cessar. Em Lucas capítulo 18 está escrito: e contou também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. O primeiro princípio para quem quer ter uma vida vitoriosa diante das adversidades é orar sempre. O segundo princípio é nunca desanimar. Aqui deixa claro nas entrelinhas que a nossa caminhada cristã será marcada por adversidade, por tribulações. Veja bem, ninguém desanima em tempos de prosperidade, ninguém desanima em tempos de bonança. Obviamente, o desânimo ele quer nos atingir nos momentos de crises, de oposição, de objeções. No entanto, Jesus deixa claro que devemos orar sempre. E o segundo princípio é nunca desanimar. Nós devemos impedir de que as ocupações da vida nos impeça a orar. Nós vemos que hoje nós temos as redes sociais, temos a escola, a faculdade, o serviço, ou seja, temos inúmeras atividades a realizar. No entanto, devemos ter disciplina e autocontrole para mantermos uma vida de oração. Nós devemos persistir em oração, mesmo que o diabo se levante contra, dizendo: para que orar tanto? Para que manter uma vida de oração? Para que oração, oração, oração e mais oração? Mas nós devemos perseverar em termos uma vida de oração. Devemos orar até que a resposta venha. Nós vemos que Paulo orou 3 vezes e teve as respostas. Elias, ele orou 7 vezes e Deus mandou chuva. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, a seguir está escrito: pedir e dar-se-vos-á. Bom, só pede quem precisa, só ora pedindo quem precisa. E Deus promete dar àqueles que pedem. Buscais e batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, o verbo bater fala da persistência em pedir. Batei, persistência em pedir, ainda que pareça que está demorando vir a resposta. E temos o verbo ali, buscai. Buscai fala do esforço, fala de você ir à procura de algo. Não é simplesmente estar em um lugar e receber. Não, buscai fala de você ir à procura de algo. Batei, pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-lhe-á. Buscai e encontrareis. Portanto, nós vimos que Neemias, ele estava fazendo a obra de Deus,
foi chamado por Deus para fazer tal obra, estava no centro da vontade de Deus, mas ele sofreu grande oposição. O inimigo se levantou grandemente para não deixar Neemias concluir aquela obra. Nós vimos que Neemias, ele usou algumas estratégias e venceu todos esses inimigos e concluiu a obra para a glória de Deus. A nossa caminhada cristã, no exercício do trabalho para Deus, sabemos que nós enfrentamos oposição, principalmente para levar o Evangelho a outras pessoas, para ganhar vidas para o reino de Deus. Enfrentaremos oposição, resistência. Certamente o inimigo se levantará, porque a pregação do Evangelho é uma invasão no terreno do inimigo, e nessa invasão existe resistência. Nós vimos nessa lição o que podemos fazer para vencer o inimigo, para vencer os ataques satânicos contra a pregação do Evangelho. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu lar, que esta lição sirva para o nosso crescimento espiritual. Aos irmãos aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Lagoa Clara, Baianópolis, Bahia, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, em nome do Senhor Jesus.